Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. A vida da igreja é um lugar de muita abundância. O Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor está cuidando de cada faixa etária, né? Das irmãs, dos jovens, dos adolescentes. Louvado seja o Senhor. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Louvado seja o Senhor que o Senhor te trouxe nessa noite. E se Ele te trouxe, Ele quer falar para você. E também muito boa noite quem está nos assistindo no canal do YouTube da Igreja em Itaúna. Seja também bem-vindo, que Cristo possa revelar o seu coração. Louvado seja o Senhor. Essa noite estaremos vendo a mensagem de número 4 do alimento diário da série O Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Estamos desfrutando da mensagem 4, né? Os irmãos creio que desfrutou nessa semana, é uma mensagem muito rica, né? Por máximo que a gente queira expressar nessa noite, não vou conseguir, os irmãos possam estar cavando mais e buscando toda a riqueza que o Senhor tem para nós. E a semana que vem, a partir de segunda-feira, começaremos essa nova série do Alimento Diário, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Você já está preparado para a vinda de Cristo? Você pode estar alimentando, através da palavra do Senhor, nós somos transformados e estaremos prontos para a vinda do Senhor. Esse alimento diário é do irmão André Dong. Esse que nós acabamos de desfrutar foi do irmão Pedro Dong, né? E essa mensagem dessa noite, né, ela tem por título O Reino de Deus, a Recriação, parte 2. Nós vimos a semana passada, né, a parte 1 dessa mensagem. Louvado seja o Senhor. Hoje nós estamos dando continuidade a essa palavra da semana passada. Louvado seja o Senhor. Nós vimos nas mensagens anteriores, né, que o reino de Deus, ele vai de eternidade a eternidade, né? Deus é eterno, Deus não tem início nem fim, né? Deus vai de toda a eternidade, mas Ele Ele fez um item chamado tempo, né? E colocou o homem, e fez toda a criação do universo, e colocou ali o homem, né? Por quê? Porque Ele era um Deus rico, Ele era um Deus cheio de riquezas, né? O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. A gente viu ali que eles estavam juntos, o Pai e o Filho, né? Em verdadeira comunhão, em grande gozo. Mas nós vemos que Ele quis criar um homem, e Ele quis introduzir eu e você nessa criação dEle, né? Louvado seja o Senhor. A gente vê ali em Gênesis, né? Não vou ler os versículos por causa do tempo, que Deus criou o homem, e colocou o homem no jardim do Éden. Antes de criar o homem, Ele criou todas as coisas, né? Ele preparou tudo ali para colocar o homem desfrutar, né? E colocou ali também a árvore da vida. A vontade original de Deus era que o homem comesse da árvore da vida, né? E vivesse eternamente em comunhão com Deus. Era o Pai, o Filho e o Espírito tendo comunhão com Deus, com o homem, aliás, sempre. Essa era a vontade de Deus. Mas Satanás, a gente viu, Lúcifer, ele era um anjo ali, que, né, era, como se diz, o braço direito de Deus. Ele rebelou contra Deus, né? E então ele foi julgado pela terra, para a terra ali, e ainda arrastou 1/3 dos anjos. Então ele foi ali e corrompeu o homem, e o pecado então entrou no homem. O pecado entrou no homem e danificou, né? Então o homem foi enganado e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, para o homem não viver eternamente em pecado e comer-se ali da árvore da vida, né, Deus cercou o jardim do Éden, colocou ali querubins para que o homem não pudesse alimentar, e o homem vivia ali em pecado. Essa, irmãos, ainda hoje é a nossa condição, né, sem Deus. Sem Deus nós somos pecadores, nós não temos solução para nós. Antes de você ter o Senhor, como era a sua vida? Você tinha alegria? Você tinha prazer? A nossa vida era sem sentido. Eu falo por mim mesmo, eu não tinha nada que me incriminasse, mas eu sentia um grande vazio dentro de mim. Por que a minha existência? Por que eu vim existir? Mas Deus criou o homem para habitar dentro dele. Nós fomos feitos, né, criados à imagem e semelhança de Deus. Deus que não criou todas as coisas, né, disse muito bom, né, disse bom, mas o homem, ele disse muito bom. Ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus, e com o Espírito dentro de nós. Nós fomos criados com o corpo, a alma e o Espírito, e por isso que o homem tem esse vazio,
que a única coisa que pode saciar o homem é Deus, porque Deus é Espírito, e Ele pode encher o nosso interior com Ele mesmo. Louvado seja o Senhor. E nesse período, irmãos, que colocou o homem, né, da vinda do Senhor ali, Ele remiu, Ele veio como o homem estava em pecado, como eu disse aqui, Adão comeu ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou. Então o homem viveu sempre pecando. Mas o Senhor Jesus, Ele veio aqui na terra, né, e morreu em nosso lugar e derramou seu sangue. Esse sangue nos lavou dos nossos pecados. Senhor Jesus, Ele limpou os nossos pecados e nos deu um novo acesso ao Pai. Ó Senhor Jesus, você é grato por isso? Se você um dia creu que a obra redentora do Senhor Jesus abriu o seu coração e Ele permitiu o Senhor entrar para dentro de você, você foi salvo. Quando o homem pecou, ele estava condenado. Ele estava condenado ao lago de fogo. Ele não tinha. O salário do pecado é a morte, né? Mas o Senhor morreu em nosso lugar. Louvado seja o Senhor. Aí então entra o reino dos céus. O reino dos céus, ele surgiu ali aonde? Na era da igreja. Quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, tornou espírito. Aí Ele tornou espírito, Ele pode habitar dentro de cada um de nós, né? Então, que o Espírito Ele habita em nós, como nós acabamos de cantar nesse hino, né? Mora o Deus triuno em nosso interior, como Espírito excelente em nós. Então, o Senhor veio habitar em nós. Então, nós somos introduzidos no reino dos céus, né? O reino de Deus é onde Deus faz a vontade, de eternidade a eternidade. Ele não tem começo e nem fim. Mas o reino dos céus, Ele começou ali quando, né, o Senhor Jesus morreu e tornou Espírito, e nós cremos no Senhor. Então o reino dos céus, ele vai durar da morte do Senhor até a segunda volta do Senhor Jesus, a vinda do Senhor, né? Então esse vai ser o período. E esse período, Ele está dando para cada um de nós, para nós sermos transformados, né? Alguém aqui já está pronto, se sente preparado para a volta do Senhor? Então hoje o Senhor quer dar essa oportunidade para nós, ser transformados. Ó Senhor Jesus, mas eu não vou ser transformado pelo meu esforço natural. Eu não vou ser transformado, né, por eu ser bonzinho, né? Nós vimos semana passada que dentro de nós há dois monstros, né, que é o Leviatã e o Behemonte. Um que ele é mansinho. O Behemonte ele é mansinho, né? Ele é tipificado pelo hipopótamo. Então ele não, aparentemente não causa nenhum mal. Mas se você ali tocar nele ali, ele vai te matar, né? É o animal que mais mata na África, é o hipopótamo. Então nós temos em nós, na nossa paciência natural, na nossa calma natural, nós temos esse lado que a gente pensa que é bom, mas ela é o quê? Ele causa, ele não agrada a vontade de Deus. Senhor Jesus, também temos o Leviatã. O Leviatã, ele é o quê? Todos nós, é demonstrado quando a gente tem um lado mal da nossa vida da alma. Você age com rancor, você age com amargura, isso aí é visto. Então nós temos os dois lados da nossa vida da alma, né? Mas o Senhor não quer que nós usamos nem um lado bom nem um lado mal, amém? O Senhor não quer usar nem o seu bom nem o seu mal, Ele quer usar cada um de nós no Espírito. Em 1 Tessalonicenses fala, né? O vosso corpo é a alma e espírito. Nós somos três partes. Então o nosso espírito é o lugar que Deus habita dentro de nós. Então nós podemos serem conduzidos pelo Espírito de Deus. E como eu disse aqui, nós estamos desfrutando, né, o Evangelho de Mateus. Ele mostra o Senhor como rei. E o rei, qual que é a função do rei? É reinar. Então o Senhor, Ele quer reinar em cada um de nós. O Senhor quer reinar em você, Ilse. O Senhor quer reinar em cada um de nós, não você, Preta. Em cada um de nós o Senhor quer reinar. Então nós precisamos de quê? Deixar o Senhor reinar em nós. Senhor Jesus, né? Isso nós vimos nas mensagens anteriores, que nós temos que dar essa liberdade. Eu tenho que negar a mim mesmo e seguir o Senhor. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Aleluia, todos os irmãos acharam? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, esse dano causado por Satanás, ele gerou, quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele gerou a alma caída do homem. Essa alma, ela não anda segundo Deus. Então, para edificar a igreja, para fazer a vontade de Deus, para deixar o rei reinar em nós, nós temos o quê? Que negar nossa vontade. Talvez você venha para as reuniões da igreja, vivendo de uma maneira religiosa. Irmãos, nós precisamos deixar o Espírito fluir de nós. Meu Espírito possui, viva fonte que flui. Deus triuno fluindo sem fim. Irmãos, a comissão agora foi dada para cada um de nós. O Senhor Jesus veio aqui na terra, Ele viveu aqui 3 anos e meio como em carne aqui, fazendo a vontade do Pai. Mas Ele, depois, a partir de que Ele morreu e ressuscitou, Ele passou o bastão para nós. Agora a comissão foi dada para cada um de nós. Eu tenho a função de expressar o Senhor nessa terra. Fala para o irmão que está do seu lado: eu tenho a função de expressar o Senhor nessa terra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então hoje a igreja não é simplesmente para você vir numa reunião por semana. Não é isso, irmãos. A religião tentou infundir isso em nós. A vida da igreja, a vida com Deus, não é eu vir num mero culto e ir embora, falei, essa semana eu já fui. Não, eu preciso viver em comunhão com o Senhor. Seja durante a semana, seja durante o final de semana que nós reunimos aqui no sábado para ter a palavra ministerial, seja no domingo na ceia do Senhor, todo dia é dia de comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Deus quer ter comunhão com o homem. Foi isso que Ele nos criou, irmãos. Senhor Jesus, nós vimos que o irmão Pedro mostrou para nós que o pai e o filho, ali antes da criação do homem, eles viviam em grande comunhão, em grande alegria, regozijando um com o outro. Isso Ele quer dividir conosco. Todas as riquezas do Pai Ele quer dispensar para cada um de nós. Mas para isso eu preciso voltar ao Senhor. Aqui em Evangelho de João, capítulo 4, Senhor Jesus, João 4, 24, vamos ler aqui, é conhecido o versículo, mas acho que é bom a gente ler. Senhor Jesus, João 4, capítulo 24, aleluia, João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, aleluia, Deus é Espírito, e Ele importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Antes de nós começarmos a palavra, os irmãos que estavam conduzindo o louvor aqui, eles nos levaram a invocar o nome do Senhor. Por que isso? Porque a maneira mais rápida de você voltar para o Espírito é invocando o nome do Senhor. Invocando, você está chamando o Senhor para dentro de você, né? Em Coríntios fala que ninguém fala Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então quando você fala Senhor Jesus, irmão, você está no Espírito. Então nós precisamos, Deus é Espírito. Eu preciso estar no Espírito para que o Rei do reino dos céus reine em minha vida. Aleluia! Senhor Jesus. Aqui em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículos 26 e 27. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. Irmãos, o Senhor te revelou e quer revelar mais ainda. Ele tinha um mistério, mas Ele quer revelar cada dia mais para a igreja. Quem quer receber a revelação do Senhor diz amém. Aleluia! O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Irmãos,
desde o Antigo Testamento, muitos dos santos, muitos dos irmãos quiseram ter essa experiência, Abraão, Moisés, mas Deus diz dar a conhecer a cada um de nós. Nós estamos no reino, vivendo, na vida da igreja, vivendo essa parte do reino dos céus. Senhor Jesus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Você se sente feliz de estar entre esses santos? Senhor Jesus, Ele se manifestou aos seus santos, às quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, a única esperança da glória que nós temos é Cristo em nós. Sem Cristo, você não tem esperança. Você tem esperança sem Cristo? Então, se você ainda não teve essa experiência ainda, se você ainda não entrou no reino dos céus, na realidade do reino dos céus, que é a vida da igreja, você pode receber o Senhor agora e ser introduzido no reino dos céus. Você que ainda não recebeu o Senhor, Ele veio aqui, Ele morreu no seu lugar, como eu disse no início, nós que temos o pecado, o Senhor morreu por nós para nos redimir. Então, todo aquele que recebe o Senhor é salvo. Então, se você ainda não tem essa certeza que você foi salvo, você pode abrir seu coração para o Senhor e convidar Ele para morar dentro de você. Senhor Jesus, eu quero convidar essa noite, você que está nos assistindo no canal, ou você que está aqui presencialmente. Se você ainda não tem essa convicção que você já recebeu o Senhor como Salvador, feche seus olhos e repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio aqui na terra para morrer em meu lugar, e o Senhor tornou o Espírito que pode me dar vida, e o Senhor morreu em meu lugar. Por isso, nessa noite, eu confesso diante de todos que o Senhor é o Deus da minha vida, e te convido para habitar dentro de mim, como meu único Salvador. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Se você fez esse convite com coração genuíno, o Senhor passou a habitar dentro de você. Porque Deus é Espírito, Manancial é o Deus Pai. O Cristo é a fonte, mas o Espírito Ele vem até nós para nos dar vida. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus. Vamos avançar aqui. Senhor Jesus. Aqui em Mateus 28, a comissão que o Senhor nos deu, estava falando que nós somos comissionados, o Senhor partiu e deixou essa comissão com os apóstolos, e agora ela está conosco. Senhor Jesus, Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. Vamos ler tocando nessa palavra, irmãos. Mateus 28, versículos 18 ao 20. Aleluia! Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, o Senhor deixou essa comissão conosco. Aqui em cima do versículo 18, fala a grande comissão. Senhor Jesus, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade foi dada ao Senhor. E Ele falou: ide, portanto, e fazei discípulos. E Ele está falando para cada um de nós nessa noite. Ele está falando para mim e para cada um de nós. Ide. Qual que é o encargo atual, irmãos, que tem? Eu posso orar por você, E nós estamos praticando a palavra que o Senhor deixou para nós. Por isso nós precisamos de estar em sintonia com a palavra profética. A palavra profética está nos levando a levar o Evangelho. Os jovens estão no CEAP, louvado seja o Senhor, Os irmãos, tem muitos comportores na rua, mas o que? Estou sendo comissionado, irmãos. Nós estamos cumprindo a comissão. Então cada um de nós está levando o Evangelho. Ide, portanto.
E o Senhor não nos deixou, talvez a gente fique com medo, né? Mas no versículo 20 eu toquei nessa semana, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, quando nós saímos, nós não saímos sozinhos, nós saímos com o Senhor. Então você vai ter medo de quê? Senhor Jesus. Vamos estar avançando, né? Senhor Jesus. E aqui no Salmo 68, Senhor Jesus. Vamos ler o Salmo 68? Senhor Jesus. Não vou ler o Salmo todo, depois encorajo os irmãos a ler o Salmo 68 todo. Ele é muito rico, não vou ler por causa do tempo aqui, que a mensagem hoje é bastante ampla. Mas vamos ler o Salmo 68, do versículo 1 e 2. Isso aqui mostra, irmãos, que o Senhor é conosco. E quando você vai sair para pregar o Evangelho, Ele se levanta. Nos últimos dias que estamos vivendo, antes que antecedem a volta do Senhor, Ele está de pé. Senhor, Ele está de pé junto conosco, lutando, né, para ganhar as pessoas, para trazer chamando os seus predestinados para a vida da igreja, para dar salvação para cada um. Vamos ler 68? Levanta-se Deus e dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo. Assim a presença de Deus perecem os iníquos. Senhor Jesus. Irmãos, quando nós saímos cumprindo a vontade de Deus, Deus é conosco. Os irmãos creem nisso? Nós não saímos sozinhos, nós saímos com o Senhor. E o Senhor está conosco. E o que acontece aqui no versículo 1 que a gente leu? Levanta-se Deus e dispersam os seus inimigos. Irmãos, muitas pessoas estão perdidas, né? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mas quando o Senhor chega, a luz chega. Você é responsável por levar a luz do Senhor. E Ele está conosco. Louvado seja o Senhor. E como se dissipa a fumaça, assim tu dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Irmãos, vamos cumprir a vontade do Senhor. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Né? Vamos sentir encorajado e prosseguir. Né? Se a pandemia nos desanimou, se o nosso viver talvez está frio, vamos avançar. Vamos invocar o Senhor? Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Irmãos, Senhor Jesus! E aqui no versículo 11, no versículo 11, isso mesmo. Aqui fala, né? Vamos ler o Salmo 68, 11. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Irmãos, o Senhor deu a palavra. Irmãos, o Senhor está nos dando a palavra. A palavra profética que o Senhor tem nos dado é encorajando a pregar o Evangelho. Toda palavra tem nos falado em pregar o Evangelho. Então a palavra, o Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. As boas novas é o Evangelho. E falange são exércitos. Os exércitos de jovens têm se levantado. Os exércitos de jovens de meia idade têm levantado. Toda a igreja tem levantado a pregar o Evangelho. Isso mostra que o Senhor está voltando. Né, está se consumando o século, a vontade de Deus está cumprindo, o Evangelho de Mateus está sendo estabelecido, o Evangelho do Reino tem sido pregado, não apenas o Evangelho da graça, mas o Evangelho do Reino, que visa transformar cada um de nós. Louvado seja o Senhor. E isso, irmão, como eu disse, Deus quer nos levar no novo homem. Quando nós nascemos, né, como eu falei aqui no início, quando a gente creu no Senhor, nós passamos a ser um novo homem. Quando nós cremos e fomos batizados, nós tornamos um novo homem. E agora nós precisamos de servir o Senhor em novidade de vida. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, Cristo é o centro do nosso viver. Senão é outro meio. Sim.
Aleluia, todos acharam? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram nova. Você está em Cristo, irmão? Você está em Cristo nessa noite? Seu viver tem sido viver em Cristo? Se você está em Cristo, você é nova criatura. Nós estávamos aqui, né, os irmãos na frente aqui, sentava, levantava, dor nas costas, sentava, né, Milton? Aí a gente falou, se for seguir os jovens, a gente não vai aguentar, né, mas nós somos nova criatura. Quando nós estamos no Espírito, nós não sentimos dor, não sentimos cansaço, nós somos nova criatura, né? Então vamos levantar e vamos avançar. Senhor Jesus, sendo nova criatura, Senhor Jesus, e essa nova criação, irmãos, é a igreja, né? O título da mensagem é a recriação, né? Então Deus hoje tem a nova criação, que é o novo homem, pela vida de Deus. Senhor Jesus, em Efésios capítulo 3, versículos 7 ao 10. Oh, Senhor Jesus, você é um ministro da nova aliança, irmãos. Senhor Jesus, então você é uma nova criatura. Qual a sua profissão? Você é professor? Você é médico? Você trabalha numa indústria? Não, você é um ministro da nova aliança. Isso apenas o Senhor te deu para a sua subsistência, aqui para a sua sobrevivência. Mas a verdadeira função de cada um de nós é fazer a vontade de Deus como ministro da nova aliança. Os irmãos dizem amém para isso? Amém. Fala assim, eu sou o ministro da nova aliança. Aleluia. Então vamos ler aqui, né? Senhor Jesus, até perdi aqui, Efésios 3, do 7 ao 10. Da qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia! Irmãos, a nossa função é manifestar qual seja a dispensação dos mistérios, desde os séculos oculto em Deus. A vontade, irmãos, que Deus quer ser um com o homem, que Ele quer dar vida ao homem, que Ele quer transformar o homem, e Ele está revelando para nós agora. Ele não quer que você seja bonzinho nem mau, Ele quer que você seja guiado pela vida dEle. Senhor Jesus, Ele deu então, Senhor Jesus, essa função, né, para a igreja, que eu falo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida. A multiforme sabedoria de Deus, ela precisa ser conhecida. E Ele não vai usar um anjo, Ele não vai usar outro meio, Ele vai usar cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Ó Senhor Jesus, nos mostra nessa noite sua vontade, Senhor. Senhor Jesus, Filipenses 3, 20 e 21. Qual a sua nacionalidade? Você é brasileiro? Você nasceu em qual país ou onde? Qual a sua nacionalidade? Aqui vai te responder agora, tá? Vamos lá, Filipenses 3, 20, 21. Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, a nossa pátria está nos céus. Nós temos que viver nessa terra, mas com os olhos nos céus. O mundo, cada dia que passa, está pior, não está? Os irmãos têm visto alguma melhoria no mundo? Você liga a televisão, você vê notícia boa? Irmãos, infelizmente o mundo vai cada dia mais
se acabando. O ser humano cada dia vai piorando. Mas somente com o Senhor Jesus habitando em nossa vida, que nós vamos ser transformados. Nós vimos, né, que nós estamos numa redoma, né? A vida da igreja, ela tem uma redoma ali que nos protege contra essas coisas do mundo. A vida da igreja é um oásis nessa terra, nesse mundo, né? Nós somos protegidos, temos o Senhor nos protegendo, o Senhor nos guardando, a esfera da vida da igreja, né, que nos guarda, que nos reveste, Senhor Jesus. Então, aqui em Colossenses, voltando aqui de novo, voltando não, para frente, né? Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Nós viver, nossa pátria celestial, irmãos, nós temos que estar vivendo como filhos de Deus, né? Nossa pátria está nos céus. Vamos ler então, Senhor Jesus, aleluia, é tanta abundância que a gente até confunde. Colossenses capítulo 3, do versículos do 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Vamos ler o 4 também. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! Irmãos, se nós fomos ressuscitados, né, nós morremos com o Senhor, ali através do batismo. Nosso velho homem, ele morreu com o Senhor. E com o Senhor também nós somos, em Romanos 6 mostra isso, né? Nós somos também ressuscitados, né? Juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Nós somos agora uma nova criação. Nós somos uma nova criatura. Nós precisamos buscar as coisas lá do alto. Senhor Jesus, eu fui muito exposto durante a semana. Não sei se os irmãos foram, mas a gente corre muito atrás das coisas aqui da terra. Não é assim? A gente já acorda de manhã preocupado com as tarefas do nosso dia a dia. Não está errado, a gente tem que ter um caráter adequado e cumprir as coisas dos nossos compromissos aqui na terra. Mas também nós precisamos de primeira coisa, né, buscar em primeiro lugar o seu reino. E tudo mais lhe será acrescentado. Então, quando eu acordo de manhã, eu preciso invocar o nome do Senhor, abrir meu coração a Ele. Né? Durante o dia, eu posso estar fazendo minhas atividades, mas eu preciso estar com os olhos voltados para os céus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque todas as outras coisas, irmãos, são passageiras, né? Nós somos colocados no tempo, né? Mas Deus é eterno, e Deus colocou a eternidade, né, dentro de cada um de nós. Em Provérbios mostra que o nosso espírito ele é eterno, o nosso corpo ele é passageiro, nós não vamos ter esse corpo para sempre, mas nossa alma e nosso espírito são eternos. Então nós precisamos buscar o quê? O Senhor, e o que realmente vai nos dar retorno, né? Porque talvez a gente fica só buscando as coisas passageiras e ficando perdido com aquilo ali, e quando o Senhor voltar, a gente não está maduro, a gente fica aqui. Talvez eu já tenha salvação, mas e quanto ao reino? Eu preciso de buscar o reino hoje, amém? O que os irmãos acham disso? Louvado seja o Senhor. E aqui, irmãos, dentro da recreação, vamos ler aqui em Gênesis, Senhor Jesus, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Na recriação de Deus, né? O primeiro dia, Senhor Jesus, aqui fala, né? Vamos ler, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Senhor Jesus, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Então, o primeiro dia Deus criou a luz. Estava tudo ali, né? No versículo 1 mostra que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas a gente viu que do versículo 1 até o versículo 2, tem um longo período de tempo, né? Que teve a criação pré-adâmica, né? Que estava ali, que Deus deu a cabo dela por causa da rebelião de Satanás.
Aí fala o versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus disse, né? Haja luz e houve luz. Deus começou a preparar todas as coisas ali para colocar o homem. Deus já estava preparando todas as coisas ali como, né, para o homem habitar aqui na terra. É igual quando um casal, a esposa está grávida, né, ele já começa a arrumar um enxovalzinho, um quarto. Deus já também começou a preparar todas as coisas como um homem, porque o centro da criação ali, Deus queria era um homem, né? Senhor Jesus. Então, o primeiro dia Ele criou a luz. E essa luz hoje, irmãos, ela quer nos mostrar. Ela quer nos mostrar a nossa situação, as nossas dificuldades. Deus é luz. Ele quer te mostrar as suas dificuldades, né? Nós sabemos que a luz do primeiro dia ainda era uma luz mais fraca, a luz do quarto dia é uma luz mais forte, mas a luz do primeiro dia ela já vai nos mostrar, né, que nós estamos em trevas. E no capítulo 1 ainda, versículos de 6 a 8, vamos ler aqui, em Gênesis ainda. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, a separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Então esse foi o segundo dia. Deus fez a separação entre as águas de baixo e as águas de cima, e colocou o firmamento no meio, que é a atmosfera, né? É o ar, né? Sem o ar nós não vivemos. Tampa o nariz, vê se você consegue viver algum tempo. Você não consegue. Você ficar sem comer um dia, talvez você consiga, mas sem respirar você não consegue nem um minuto, né? Então é isso que dá vida. E o Espírito é o mesmo que pneuma, que ar. Então nós também, sem o Espírito de Deus, também nós não sobrevivemos, irmão. Nós precisamos do Espírito para nos encher da sua vida. Senhor Jesus. E também a função, né, dessa atmosfera, desse firmamento, é o quê? Que a terra estava coberta, né, de água. Então teve que ter evaporação para poder ter a chuva. A chuva é água pura, tipifica vida, né? Então as águas de baixo eram as águas de morte, onde tinha ali, assim, né? Mas só que ele precisava de quê? A evaporação para que o homem recebesse a vida como chuva, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aqui em João 8, 23, queria ler com os irmãos aqui, tipificando, irmãos, que as águas de cima, elas nos traz vida, tipo a chuva traz vida. Então, as coisas do alto é que nos traz vida, não as coisas aqui da terra que nos dá vida. Amém? Então, por isso nós precisamos de buscar as coisas lá do alto, não as coisas aqui da terra. Senhor Jesus. Por isso houve o quê? Houve a evaporação para ter a chuva, e a chuva dá vida. Né? Então, mostrando que nós precisamos das coisas lá do alto. Senhor Jesus. João 8, 23. Só achar aqui, irmãos. Senhor Jesus. Aleluia. João 8, 23. E prosseguiu. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Aqui o Senhor estava falando, né? Senhor Jesus, para o pessoal ali, né? Que vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Nós, depois que nós recebemos o Senhor, nós já não somos mais aqui de baixo. Nossa pátria está onde? Nossa pátria está nos céus. Nossa pátria é celestial. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós temos que viver olhando o quê? Buscando as coisas lá do alto. A vida, essa vida quer cada dia crescer mais em nós. Senhor Jesus. Em João 3, versículos 12 e 13, voltando algumas páginas aí. João capítulo 3, versículos 12 e 13. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia, os irmãos acharam? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está nos céus.
Irmão, ele estava falando com o homem ali de maneira terrenal, né? Como ele falou nesse versículo que a gente acabou de ler de João 8, 23. Vós sois da terra, né? Mas o que? Aqui ele mostra, né? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crerás se falar em coisas celestiais? Então, por isso que muitas vezes nós falamos do Senhor para as pessoas, mas elas não conseguem entender. Porque as coisas de Deus se entendem espiritualmente. Somente pelo Espírito de Deus que nós conseguimos entender. A palavra que eu estou falando aqui, se você não estiver usando o seu Espírito, você não vai conseguir entender. Então, né, eu também preciso estar usando o meu Espírito para falar para você. Então, irmãos, né, então nós precisamos de estar orando. Quando você vai falar para alguém do Senhor, você precisa de orar para a pessoa, para o Senhor abrir o Espírito dela para ela conseguir entender, né, que as coisas espirituais se entendem espiritualmente, né. E aqui em João 3, versículos do 3 ao 7 ainda, voltando alguns versículos aqui, sobre Nicodemos, né? João 3, vamos ler do 3 até o 7. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Irmãos, nós, né, que já cremos no Senhor, fomos batizados, nós nascemos a segunda vez, né? Nós nascemos do ventre da nossa mãe e também quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e fomos batizados, nós tivemos um novo nascimento, né? Que é essa nova criação, passamos a ser essa nova criação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então aqui, vamos ler aqui para a gente ficar mais claro, 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos começar no versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Então tem importância, está vendo? Nascer de novo. Esse nascer de novo aqui, que o Senhor falou para Nicodemos, né? Nicodemos até mesmo questionou ele, mas como que eu vou nascer de novo? Se eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, eu sendo velho? Mas o Senhor falou, você precisa de nascer da água e do Espírito, né? O nascer de novo aqui, irmãos, a tradução adequada é nascer do alto. Nós nascemos do alto, né? Não nascemos aqui da terra. Em João, por causa do tempo não tem jeito, né? Em João capítulo 1, versículo 12, fala que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes de nós crermos no Senhor, nós éramos criatura de Deus. Mas depois que nós nascemos do Senhor, nós somos filhos de Deus, né? Ele fala que nós nascemos da carne, né? Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Senhor Jesus, nasce do Espírito é Espírito. Então vamos ler aqui, 1 Coríntios 2, vamos ler do versículo 9 ao 16. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Nem olhos viram, irmãos, nem ouvidos ouviram. Nós não conseguimos, com o nosso ser natural, a gente não consegue entender. Estava comigo com o Jarbel essa semana, né? A gente não consegue, no nosso ser natural, a gente não consegue entender as coisas de Deus. Mas no Espírito, o Senhor começa a abrir as coisas para nós. Hoje eu creio que os irmãos já vê muito mais das coisas de Deus que quando você começou a reunir, não é? Porque à medida que você vai usando o seu Espírito, você vai conseguindo ver mais as coisas de Deus. Mas aqui fala, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a chave está no versículo 10, né? Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Está vendo? A chave está em usar o nosso Espírito. Continuando. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora,
nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos repetir essa parte? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, Senhor Jesus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Irmão, as coisas de Deus para nós talvez é loucura. Um jovem no CEAP talvez é loucura, né? A Larissa está aqui hoje, louvado seja o Senhor, ela estava no CEAP. O Herbert, aquele mandar ela lá para São Paulo, para o CEAP, é loucura. Isso para o homem natural. Você vai deixar uma menina dessa sozinha? Irmãos, mas isso para nós é o que? É poder de Deus. Ele está usando ela ali, ele está moldando ela ali, ele está ganhando pessoas, né? Os comportores saindo, fazendo comportagem, orando, talvez para muitos é loucura, mas quantas orações nós vimos ali por dia que as pessoas têm recebido, né? Talvez o Bucafé estava em 7 Lagoas, o Expolivo estava em 7 Lagoas, para alguns é loucura, irmãos, mas isso tudo é para levar a palavra de Deus. O Senhor nos deu a comissão, isso é para cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra, né? E será pregado o Evangelho do Reino, e então virá o fim. Nós somos comissionados em trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, aleluia, o tempo está passando e eu estou aqui, né? Senhor Jesus, mas então nós precisamos de tocar no Espírito de Deus. Senhor Jesus, aqui em Gênesis capítulo 1, versículos do 9 ao 13, Gênesis capítulo 1, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia, 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem frutos, sementes frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relvas, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujo semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Irmãos, o terceiro dia, então Deus fez a separação entre as águas, e apareceu a porção seca, né? Em Coríntios aqui nós vemos, né, que o terceiro dia também, ele tipifica o quê? A ressurreição do Senhor. A porção seca, então, ele tipifica Cristo. Cristo, então, ele se imergiu das águas de morte, né? Cristo venceu a morte. Ele rompeu as portas do Hades através da ressurreição. Então, Cristo hoje, né, ele se tornou uma boa terra. O irmão mostrou para nós aqui como é essa boa terra que teve através da separação ali, né, no terceiro dia, separou a água da terra. A água ali, por isso que eu fiz questão de ler esses versículos aqui, né? Ela dava sementes, frutos, tudo para suprir o homem ali. Hoje também Cristo, como essa boa terra, ele deseja que suprir o homem. Qual seja a sua necessidade, Cristo quer te suprir. Ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aqui, e em toda boa terra, ela precisa de ter uma boa irrigação. Imagina, né, Will? Você planta uma horta bonita ali, mas você não tem água para regar ela. Vai morrer tudo, né? Então, toda boa terra, ela precisa de ter água para suprir, né? E nós vemos que o Deus triuno, como nós cantamos naquele hino,
Ele é essa riqueza, essa abundância de água, né? O Deus Pai, Ele é o manancial, Ele sai água das profundezas. Era inacessível para nós. No Antigo Testamento, né, Deus ali, ele estava, Jesus não tinha vindo em carne, como que eu ia tocar em Deus? Né? Ali ele se manifestava ali no tabernáculo, né? Só Moisés tinha contato com ele. Mas depois que ele se tornou carne, assim ele ficou limitado. Jesus só estava na região do Oriente Médio. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, todos nós aqui em Itaúna podemos desfrutar do Senhor. Qualquer lugar, esse ribeiro está te alcançando. Né? Então, Deus Pai é o manancial. O Cristo, Ele é a fonte que jorra. E o Espírito, Ele é como o ribeiro que te alcança. Né? Como Ele vai onde você está. Então, Ele pode te suprir. Né? Nessa boa terra, eu posso ser suprido por essa abundância de água. Senhor Jesus. E aqui, tipificando a boa terra, irmãos, queria ler com os irmãos Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, quinto livro da Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 7 ao 10. Senhor Jesus. Aleluia! Vamos ler aqui então Deuteronômio 8, dos versículos 7 até o 10. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te fartarás, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes calvarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Aleluia! Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Irmãos, no labor de quinta-feira a gente estava compartilhando, que a gente fica vendo, eu até então eu pensava assim, a boa terra, eu ficava imaginando a boa terra de Canaã, né? O Senhor enviou ali os espias, somente Josué e Caleb que ficaram encorajados a entrar nela, mas o que? Essa boa terra hoje, sabe o que é? Por um lado é Cristo, mas por outro é a vida da igreja. Irmãos, quanta abundância nós temos na vida da igreja. Não fica imaginando, né? Talvez você fica pensando, não, imagina 2 homens carregando um cacho de uva, que cacho de uva gigante é esse? Irmãos, mas Cristo é muito mais que isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus é, né? Que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor Jesus, aí que fala, né? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, o que eu falei, né? De águas, fontes e mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Senhor Jesus, terra em que comerás o pão sem escassez, versículo 9, e nada te fartará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujo monte cavarás o cobres. E aqui agora tem um grande segredo, irmão, no versículo 10, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus. Irmãos, comerás, o segredo é você comer. Você não pode ficar na vida da igreja sem comer de Cristo. Você não pode ficar apenas vendo a reunião e volta, sem nada acontecer na sua vida. Você precisa de comer de Cristo. Ou leia e ora o versículo, canta os hinos, fala um estrofe para o irmão. Quando os irmãos falam para você desfrutar do hino, você levanta e fala o hino. Né? Vão desfrutar do Senhor, e se eu estou comendo Cristo. Comerás e te fartarás. Se você está exercitando o Espírito, tocando nisso, você vai estar farto. E qual vai ser o resultado disso? E louvarás ao Senhor teu Deus. Isso aqui, irmãos, vai ser o resultado. O que vai ser? Se você comer de Cristo e ficar suprido de Cristo, a consequência é você falar do Senhor para as pessoas. Não tem como você comer e ficar calado. Então nós precisamos de comer, né? Comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Até mesmo, irmãos, nós precisamos de louvar o Senhor pela vida da igreja. Quantas pessoas estão na religião, né, sem criticar, no cristianismo, mas ainda estão vivendo ali indiferente.
não tem tocado na essência que é Cristo, não tem tocado no Espírito, irmãos. Tem visto apenas Deus como lá no céu e Ele aqui na terra. Mas hoje esse ribeiro veio nos alcançar, né? Ele veio nos dar, matar nossa sede. Senhor Jesus, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, Senhor Jesus, já estamos partindo para o final, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Por um lado, nós somos uma nação celestial, mas agora nós somos, vamos ler aqui, também nós, como as pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Agora, irmãos, né? Como eu falei no início, a gente creu no Senhor, foi introduzido no reino dos céus, na realidade do reino dos céus, que é a igreja, e estamos sendo trabalhados. O alvo do Senhor é transformar cada um de nós. Do jeito que quando o Senhor me resgatou do mundo, eu não servia para Ele. Ele precisava de transformar. Não é por meio do meu esforço natural, mas por meio da vida dele trabalhando em nós. O Elemento mostrou que Satanás, ele não teme a sua inteligência natural, a sua eloquência natural, mas o que ele mais teme é a riqueza de Deus sendo trabalhada para dentro de você. Você está sendo ourificado, né? A natureza de Deus é ouro, então esse ouro está sendo trabalhado em nós. Então o que Satanás mais teme é isso, você ganhar mais de Cristo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós fomos colocados na vida da igreja para ser edificados juntamente com os irmãos. Voltando aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2. Ó Senhor Jesus. Os irmãos me perdoam, mas eu estou falando muito superficial essa mensagem, mas essa mensagem é muito profunda. Que os irmãos possam desfrutar mais dessa palavra. No Instituto Vida para Todos, você pode ouvir a palavra que o Pedro Longo falou. Vamos desfrutar mais dessa palavra, precisamos de ruminar mais dessa palavra. Senhor Jesus, Efésios 2, do 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, do qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Irmãos, juntos nós estamos sendo edificados. Sozinho na sua casa você não vai ser edificado. Você pode até mesmo ouvir a palavra ali, ser suprido, mas Deus quer que nós estejamos sendo edificados juntos, né? Nós tivemos esse período de pandemia que nós tivemos que ficar afastados uns dos outros, mas a vontade de Deus é que o rebanho fique junto. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o irmão deu um exemplo, que nós estamos sendo edificados, o quê? A casa de Deus, né? Nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos, mas para haver uma edificação, você não edifica com material separado, edifica? Quem aqui já construiu sabe, você construiu uma casa, aí você comprou brita, areia, cimento, ferragem, sua casa hoje é tudo assim, você chega lá, está tudo separado ainda? Você mora no meio dos material? Não, precisa de misturar, né? Precisa de colocar a areia, a brita, o cimento e a água e misturar para dar o concreto. Então, irmão, nós somos edificados juntamente com os irmãos. Né? Através da comunhão com os irmãos nós somos edificados, através do suprir dos irmãos nós somos edificados. Eu não vou ser edificado uma casa espiritual para Deus só eu sozinho, eu sou um santuário, mas para fazer a habitação de Deus, né, nós somos um homem coletivo. A noiva de Cristo, que é o final dessa mensagem está falando, Cristo quer gerar a noiva de Cristo, não vai ser só eu sozinho, o Senhor vai vir buscar só eu, né? Ele vai buscar todos nós juntos, Ele vai buscar os vencedores, e esses vencedores são edificados juntamente com Cristo, né? Senhor Jesus, aqui igual a gente acabou de ler, né? No versículo 20, edificados sobre fundamentos, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E aqui em Efésios ainda, capítulo 5, versículos 25 e 27,
de 25 a 27. Tem uma palavra aqui que o Senhor, como Ele cuida, né? Também aplica para os casais, né? Vamos lá, Efésios 5, do 25 ao 27. Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha para você ver. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Imagina o sofrimento que o Senhor Jesus foi entregar a ele ali, né? Deus Pai o enviou ele aqui, ele teve um viver de humilhação, de perseguição, né? Ele foi cuspido na cara, ele foi colocado uma coroa de espinhos, mas ele suportou tudo por isso, por cada um de nós. Ele suportou isso por você. Fala para o irmão que está do seu lado, ele suportou isso por você. Senhor Jesus, e a partir da sua morte e ressurreição, ele gerou a igreja. Quando ele foi furado do lado, o sangue foi para nos limpar nossos pecados, mas a água foi para nos suprir de vida. Essa água que vem de cima, essa água que nos enche de vida, irmãos. Senhor Jesus, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificado, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia. Irmãos, Cristo, quando Ele olha para nós, né, lá na cruz Ele falou, quando Ele morreu ali na cruz, está consumado. Então quando Ele olha para a igreja, Ele vê a igreja dessa maneira. Ela está uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, né, então vamos prosseguir avançando, né, porque a parte final aqui da mensagem, igual mostra, o Senhor, o objetivo dele ao nos ganhar, é nos levar a reinar com Ele, durante 1000 anos, como noivo de Cristo, né? Ele vai vir arrebatar os santos vencedores, igual nós sabemos, né? Vamos ler aqui, vou ler só mais alguns versículos para a gente fechar, que o horário já está estourado. Apocalipse 19, esse versículo é muito importante. Senhor Jesus, vamos invocando, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Vamos lá, Apocalipse 19, versículo 7 a 9. Alegremos e exultemos e demos glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmão, hoje nós estamos sendo trabalhados, né? Através da transformação em nós, das nossas tribulações, como nós vimos nesses dias anteriores, Cristo vai trabalhando a pessoa dele em nós, né? Nosso sofrimento em Cristo, ele não é em vão, né? As nossas tribulações que nós temos não é em vão. Cristo está bordando em nós, Senhor Jesus. E cada trabalhar de Deus em nós, Ele vai dando o quê? Esses atos de justiça são o quê? Né? Nós temos aqui, pois Ele foi dado vestir do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, através dos nossos atos de justiça, a nossa veste como noiva está sendo trabalhada, né? Capítulo 20 de Apocalipse, versículos 1 e 2. Uma folha para frente aí. Apocalipse 20, 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que em parte na primeira ressurreição. Sobre este a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos.
Aleluia! Senhor Jesus! E reinarão com ele os 1000 anos. Irmão, todo esse processo então que nós vimos, né? Deus é luz, nos mostrando cada dia que a nossa condição, Senhor Jesus, nos dando dessa água, né? Dessa água de vida a cada dia para nos suprir. A boa terra ali, né? No terceiro dia, Cristo tipificado pela boa terra, nos dando abundância de alimento, de suprimento na vida da igreja, é para nos transformar, irmãos. E isso que o Senhor quer é nos dar o reino, né? Igual nós vimos aqui, ó. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Né? Esse período que antecede a Nova Jerusalém. Todos aqueles que buscaram, tiveram um viver realmente consagrado ao Senhor, poderá reinar com Cristo durante os 1000 anos. Né? Agora, para fechar mesmo, Lucas 21. Senhor Jesus, Lucas capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 27 e 28. Senhor Jesus, todo aquele que tem um coração de reinar com o Senhor, vamos ler esse versículo aqui, realmente tocando nessa palavra, irmãos. Quem aqui quer reinar com o Senhor, diz amém. Os irmãos estão contentes apenas com a salvação inicial? Então, vamos falar um amém mais forte, então, aquele que quer reinar com o Senhor durante os 1000 anos. Aleluia! Então vamos ler o versículo 27 e 28. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Irmãos, não abaixa a cabeça, não se dá como derrotado. Talvez Satanás está te falando na sua cabeça que você não consegue, ele está julgando na sua mente que você já não consegue, não vai conseguir reinar com o Senhor, mas fala para ele que é mentira, né, que o Senhor venceu todas as coisas e deu à igreja. Então vamos tomar posse disso, né? Então fala para Satanás, né? Então o que fala, né? Exultai e erguei a vossa cabeça. Quando um soldado ele é derrotado, ele anda com a cabeça baixa, ele anda com a cabeça erguida. Então nós somos como esse exército do Senhor, vamos andar com a nossa cabeça erguida, né? E vão dizer para Satanás que nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Vamos falar todos juntos? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Jesus é o nosso Senhor.